Ok, 3, 2, 1, 0. Fala galera, como é que vai? Meu nome é Joshua David e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso novo podcast Voltando à Essência com a J-Family. Esse aqui é meu pai. Joshua Moreira. Juliane Moreira. Julia Taira. E Joseph Israel. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a essência. Qual é a essência que Deus nos deu para ter desde os inícios dos tempos? Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostarem, deixa um like, compartilhe com um amigo ou se inscreva no canal. E é isso aí. Em primeiro lugar, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer nós estarmos aqui hoje em família, né, criando esse ambiente diferenciado, esse ambiente onde nós podemos compartilhar um pouco da nossa essência como família, mas principalmente da essência de Deus. E o livro Voltando à Essência, que está aqui, não é proposital, não é para você comprar, não se preocupe, você não vai comprar, você vai ganhar. Nós vamos deixar o link aqui embaixo para você baixar esse livro e já ler, ok? As primeiras histórias que mudaram diretamente a minha vida espiritual. E ainda tem um CD, exatamente, do tempo do vinil. Vocês conhecem o vinil? Não. Vocês lembram do vinil? Pois é, então eu não sou tão velho assim. Mas você também vai poder ouvir as músicas que nós compusemos para este projeto. E eu acho muito interessante dar toda essa introdução para vocês, porque é o seguinte, este livro ele nasceu de uma experiência que eu tive indo na minha primeira viagem missionária na África. E se você já ouviu falar ou viu em vídeos, ainda assim não se compara como realmente é a realidade espiritual na África, não é? Eu não vou dar spoiler da história, porque eu quero que você saiba, mas uma coisa que me despertou verdadeiramente nessa mudança e direção espiritual na minha vida foi exatamente entender que todos nós precisamos, em primeiro lugar, voltar à essência de Deus, sim, mas também nós precisamos descobrir a nossa essência particular. Ou seja, cada um de nós, cada um ser, né? Nós somos corpo, alma e espírito. E cada parte deste ser tem uma essência particular. Juliane, que é psicóloga e trabalha com desenvolvimento comportamental, desenvolvimento pessoal, eu lhe perguntaria o que você tem como experiência nesses anos em termos de lidar com a essência comportamental das pessoas? A palavra voltar à essência, ela tem uma profundidade muito grande. Ela significa se reconectar, né? Se reconectar com aquilo que é o começo, com aquilo que é o início. E muitas vezes na nossa jornada a gente vai ganhando experiência, aprendendo, a gente vai formando novas características baseada em experiências. E nem sempre as experiências são todas positivas, né? E voltar à essência é realmente a gente se conectar com aquilo que diz, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então voltar à essência seria, na verdade, você se reconectar com o seu propósito. Isso tem a ver com o quê? Com os nossos valores, com a nossa identidade. Porque o fato da gente se reconectar com o nosso propósito não significa que todas as pessoas na Terra têm que ser iguais, porque elas vão voltar à essência de Deus. Não, é voltar a seu propósito. Cada um de nós tem uma identidade, tem um dom, tem dons que vão sendo desenvolvidos e tem talentos que já são natos, que a gente nasce com esses talentos e são essas características, são os talentos, os temperamentos, aquilo que é nato, com aquilo que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, que nos torna quem nós somos. Mas muitas vezes nessa jornada a gente vai produzindo comportamentos tóxicos, sentimentos tóxicos e desequilibrados. E voltar à essência é você entender, primeiramente, a nível mental, é você ter a capacidade de fazer uma racionalização do que é certo e do que é errado. A nível psicológico, é no sentido de você ter um equilíbrio emocional, você saber dominar as suas emoções. Porque o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, ele diz assim: e que ele domine sobre todas as coisas, sobre os peixes, sobre tudo. Mas esse domínio, a liderança, ela só é
possível quando há um domínio próprio também, né? Então é um equilíbrio emocional. E por fim, no quesito comportamental, é você ter comportamentos que realmente sejam comportamentos éticos, comportamentos dignos, características que realmente representem quem você verdadeiramente é e aquilo que você realmente tem capacidade ou disposição, ou que é o seu propósito realizar. Represente então a sua essência particular, né? Esses comportamentos. Agora, uma coisa interessante quando nós falamos em voltar à essência é que, infelizmente, nós vivemos num tempo, numa geração em que as pessoas cada vez mais estão se afastando da sua essência e estão buscando, então, o quê? Uma identidade de acordo com alguém, algum influencer, alguém que famoso, alguém de um filme, ou seja, acabam buscando uma perspectiva de referência para a sua essência particular em um outro ou no sucesso do outro e esquecem de voltar a desenvolver a sua essência particular, a sua identidade própria e muito longe de voltar à essência de Deus, do Criador, aonde está a verdadeira riqueza. Então, dentro dessa geração, seria interessante nós olharmos também com outra ótica, né? Ou seja, de outro ângulo, como os jovens, como vocês veem hoje essa geração que tenta cada vez mais buscar a essência de outro, né? Da identidade de outros. Joseph, como é que você vê então essa geração, esse burburinho em termos de sempre buscar copiar a essência de talvez alguém que está em hype, alguém que está famoso aí. Viralizando. Exato. Como eu percebo a essência dos jovens nos dias a dia de hoje, eu sempre apelo pro lado das redes sociais. Nas redes sociais uma pessoa pode facilmente encontrar vários modelos, várias pessoas para seguir, várias coisas para seguir e acabam modelando suas vidas ao redor disso, ao redor de uma coisa só. O que às vezes torna até difícil de reconhecer a essência de uma pessoa. Mas será que sem aquilo, sem essa influência externa, quem seria essa pessoa? O que definiria essa pessoa? Então você acha que essa sobrecarga de informação, de influencers, de modelos de sucesso, que na verdade na maioria das vezes são fakes, né? Como é que seria então essa geração sem essa influência toda externa? Eu acho que sem essa sobrecarga de referências e de influências, eu acho que de qualquer forma as pessoas iriam procurar algo para seguir, talvez com menos confusão, como antigamente iam para livros e histórias e até às vezes mitologia. Mas sempre eu acho que vai existir essa busca por algo para seguir. Por referências, né? Mas eu acho que essa sobrecarga de referências acaba deixando talvez um jovem confuso e ansioso e eu acho que acaba ficando um pouco mais E tem outro problema ainda, porque, por exemplo, uma pessoa antigamente ela podia procurar um livro e ela não tinha, ok que às vezes o livro não tinha a melhor influência, mas a pessoa ela tinha uma base sólida naquele livro, porque não é qualquer livro que você que você tinha acesso, não era eu chegar e escrever qualquer coisa e todo mundo teria acesso a isso, não. Seriam livros que tinham um estudo intenso por detrás, tinham uma filtragem, né? Uma filtragem. Sim, e não só isso, assim, eu acho que tem a leitura que a pessoa faz daquilo que ela está lendo, daquilo que ela está analisando, né, daquilo que ela está assimilando, tinha uma leitura pessoal por trás, a forma como a pessoa interpretava aquilo. Hoje em dia não, as pessoas pegam um modelo pronto e lançam na internet. E elas lançam um modelo como se fosse um modelo ideal, um modelo de sucesso, que para você ter sucesso você tem que seguir aquele modelo, né? E para você alcançar a realização você tem que seguir aquele padrão, aquele perfil, que muitas vezes não é acessível para todo mundo, né? E que muitas vezes o jovem tem
tenta acessar, não consegue, ou às vezes ele até consegue, mas ele descobre que aquele modelo não trouxe realização para ele, porque ele é uma pessoa completamente diferente daquele molde ou daquela influência, né? E antes as pessoas, elas faziam o quê? Elas assimilavam, elas refletiam sobre, elas criavam, elas faziam a leitura delas. Hoje não. Ela fazia uma análise, ou seja... Hoje as pessoas acabam sendo tendenciosas a seguir um padrão, a se adaptar a um padrão. Não é? Então as pessoas acabam perdendo a identidade, ao invés de construir a sua identidade, elas acabam perdendo, né, e se modelando na identidade de uma outra pessoa que ela talvez admire. Não é errado você admirar alguém, o que você não pode é sacrificar a sua identidade, o seu propósito, aquilo que te realiza, a sua essência, não é, para viver a realização de uma outra pessoa. E o mais interessante é que, na verdade, a riqueza dessa pessoa, ou seja, a pessoa ir até níveis, a lugares que outros não foram, está totalmente ligado à sua essência. Por exemplo, aqui, o caso da faculdade, né? No momento que os jovens como vocês têm que decidir que faculdade vão cursar. O que seria mais rápido e fácil? Observar uma pessoa, um médico que tem super sucesso, que tem milhares de seguidores lá nas redes sociais, e ele pinta uma imagem de que aquela vida como um profissional médico, hoje existe muito isso, não é? Que ele é um odonto, um cirurgião plástico, pode viajar ao mundo, pode ser perfeito fisicamente, e as pessoas olham para essa realidade, mas porém a verdade é que a maioria das pessoas não tem essência para ser um médico. Eu mesmo não conseguiria passar horas e horas dentro do hospital, mexendo com sangue, com pessoas doentes. Eu não tenho essa essência. Eu conheço pessoas que têm e são fantásticas para isso. Mas, infelizmente, existe o efeito manada aqui de quê? De levar escolher a sua profissão através de uma referência fake. Como é que você vê isso, Júlia? Na minha opinião, primeiramente, na geração que a gente vive hoje em dia, o uso crescente assim, e constante das redes sociais faz com que nós, jovens, estejamos cada vez mais indecisos sobre tudo na nossa vida, porque sempre tem muita informação, muitas opções. A gente nunca sabe o que é o caminho certo, principalmente nessa fase da nossa vida que a gente está se descobrindo sobre o mundo. A gente não sabe qual é o caminho certo, quem nós somos. Então essa informação constante vindo de todas as direções, a gente começa a ficar indeciso. E uma das indecisões mais principais da nossa geração é a escolha da faculdade, né? Da carreira, da profissão. Outro ponto é também que hoje em dia existem cada vez mais profissões aparecendo, né? Com a inteligência artificial a gente vê que existem mais profissões. Com as mudanças que acontecem no mundo, a gente tem que levar em conta também quais profissões ainda vão existir no futuro. E algumas questões sociais que levam a existir mais opções de carreira fazem o nosso leque de opções ser ainda maior e mais complexo do que poderia ser em outras gerações. Então, para mim também, que eu estou nessa fase de decisão de faculdade e ter que decidir sobre o que vou fazer no resto da vida, né? E ter tantas opções, tantas influências, tantas vozes me falando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E nas redes sociais é ainda mais isso, né? Porque existem influências. Qualquer profissão que você escolher, você pesquisar na internet, você vai encontrar uma influencer falando: essa é a melhor decisão da minha vida, essa é a carreira, você tem que escolher essa carreira. Medicina é a melhor decisão da sua vida, toda família tem que ter um médico. Mas se você for advogado, a sua vida vai ser perfeita, você vai ter muito dinheiro, não sei o quê. Então, como tem muitas opções, é natural ter essa indecisão, né? E é uma confusão mental, né? Ou seja, acaba... Interessante, nós estamos falando de essência. Nós não estamos falando só sobre as redes sociais, nós estamos falando de essência. Mas vocês podem observar que já nesse início de conversa,
nós já percebemos que a influência externa de excesso de informações das redes sociais, de excesso de informações da internet, de excesso de informações hoje desse mundo muito rápido, né? Mundo globalizado. Antigamente nós não sabíamos o que estava acontecendo lá no outro lado do mundo, na Ásia, qual eram as maiores profissões. Então tudo isso gera uma confusão mental. E antigamente, assim, as pessoas acabavam já aprendendo o ofício dos pais, desenvolvendo o mesmo ofício ali em família, seguindo a mesma rota, a mesma trajetória. O que, por um lado, para alguns que queriam fazer diferente, era desafiador, porque muitas vezes ele tinha que ir contra a família não entendia por que ele queria seguir outra trajetória, mas para aqueles que tinham dificuldade, ainda não tinham se descoberto 100%, era até mais fácil, era mais cômodo, era mais confortável, porque ele ia desenvolver ali o mesmo ofício que o seu pai, que o seu avô e assim por diante desenvolviam, né? Então, são gerações realmente extremamente diferentes, né? Eu digo que eu vivi a experiência de uma geração transicional, né? A gente viveu a geração onde começou a surgir aí a tecnologia, houve um crescimento muito grande, né? A gente viveu essa transição e na época da minha escolha de universidade já foi algo... viveu a época do vinil, não é do meu tempo, tá, gente? Ela viveu na época do vinil. E aí, assim, já foi difícil, eram menos profissões, já foi difícil tomar uma decisão a nível de carreira e apesar de que eu sempre dizia que eu ia ser psicóloga, eu ia sair do meu estado para outro estado para fazer psicologia, porque na minha cidade não tinha, e quando chegou a hora de decidir, você fica tendenciosamente confuso, porque você vai fazer uma escolha para a vida, né? E ninguém quer errar, nós não estamos predispostos, nós não estamos prontos, receptivos ao erro. Né? Então a gente quer acertar e às vezes a gente não sabe exatamente qual é a rota, né? Qual é o caminho, e por isso é fundamental viver o quê? Viver o autoconhecimento. Voltar à essência tem muito a ver com isso, porque quanto mais você se conecta com a sua essência, quanto mais você se conecta com Deus, mais você consegue entender qual é o teu propósito de vida. E veja bem uma coisa, nós estamos falando em voltar à essência, nós não estamos colocando você aqui dentro de um ambiente religioso. Lógico e evidente que nós cremos, entendemos e defendemos que para você voltar à sua essência, você primeiro também tem que se conectar à essência de Deus. David, e como é que foi a tua experiência como um adolescente agora jovem, né? Um teen saindo dos teen agora, saindo da faculdade, e como é que você... qual foi a tua experiência em termos de desenvolver o teu relacionamento com Deus e dentro desse ambiente todo, ou seja, dentro desse ambiente de, como a Júlia falou, de excesso de informação, de confusão, não é? Com o canal de YouTube bombando aí, né? É complicado, porque primeiro você tem muita pressão ministerial, porque todo mundo espera que você vai desenvolver ministério, todo mundo quer que você abra uma célula, uma igreja, um GC, alguma coisa relacionada com o ministério, e não só as outras pessoas, mas você também tem esse desejo, né? Eu tenho esse desejo intenso de começar ministério, de servir a Cristo, e acaba, às vezes, as coisas uma atropelando a outra, né? Que a gente quer desenvolver ministério e a gente quer, às vezes, desenvolver uma profissão, mas não quer sacrificar nosso tempo, né? Então a gente fala assim, então eu não consigo fazer as duas coisas. Porque eu não consigo sacrificar meu tempo. Então você fala assim, ou eu vou fazer meu ministério ou eu vou fazer minha carreira. E isso entrou muito em jogo quando eu fui decidir a minha faculdade. Graças a Deus eu passei por isso, né? Muita oração, muito jejum, e já fica a dica. Não é o segredo do universo, não é a chave para descobrir tudo. Mas se você quer um relacionamento com Deus, você quer a resposta de Deus, jejue. Porque Deus, ele está disposto a responder suas perguntas, né? E eu jejuei, por muito tempo eu jejuei. E Jesus, ele foi abrindo os caminhos, né? Ele vai abrindo portas, a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Mas ele foi abrindo portas de uma forma que hoje eu não acredito. E acabou que hoje eu tô no curso de engenharia informática. E não era a minha primeira escolha, né? Todo mundo tem, como a Júlia disse, também tem muita pressão pra gente se virar influencer, virar tiktoker. Fazer as dancinhas de TikTok, né? E também tem essas influências também de ministério. Então acaba que tem muita influência pesada pra gente seguir uma carreira que
não seja uma carreira profissional, seja uma coisa que a gente está sacrificando, que a gente viva uma vida de miséria muitas vezes, né? Porque é muito difícil financeiramente para uma pessoa que quer seguir só sonho, que quer seguir só ministério. E eu entrei na engenharia informática. Era a minha primeira escolha? Não. Mas era uma coisa que Deus colocou em mim, né? Faz parte da minha essência. Talvez não seja a coisa que eu faço pro resto da vida. Talvez não seja a minha aposentadoria, eu esteja numa cabana lá no final dos meus dias escrevendo código. Não. Talvez não seja. Né? Mas faz parte da minha essência, faz parte daquilo que Deus me criou para ser. Né? E desde sempre eu gostei de tecnologia, né? E eu acho que faz parte desse processo de escolha de faculdade a gente se abrir para nossa essência. Porque a gente gosta de criar imagem, a gente gosta de se achar muito, tá trend agora, a gente ser o personagem principal da história. Muitas das vezes a gente não é. Né? A gente quer ser aquele cara que tá lá bam, o mais alto, o mais top. Na linha de frente. Na linha de frente, às vezes, a gente quer ser o personagem principal e a rede social vende isso muito rápido pra gente. E essa geração vende muito isso, ou seja, que você tem que ser o de você ser o protagonista da sua história, né? E até acredito que existem momentos que sim. Mas nem a verdade da vida, nua e crua, que na maioria das vezes você vai ter que estar nos bastidores. E nos bastidores que a gente encontra a graça de Deus. Porque Davi, ele não foi escolhido por ser o personagem principal. O próprio pai dele escolheu 11 irmãos antes de escolher ele. E depois que não sobrou mais nenhum irmão, ele ainda assim não escolheu Davi. Então Davi, ele era um personagem completamente excluído. Na verdade, Deus é especialista em pegar pessoas que não são protagonistas, como foi o caso de José. Foi de Moisés. Como foi exatamente o caso de Abraão, né? De Abrão. Ou seja, existe um momento sim de ficar dentro da caverna. Existe um momento de esperar o tempo de Deus. Existe um momento de... E o mais interessante é o seguinte, pessoal. Quando você aprende que todos esses momentos... Você nunca deve, o que vocês nunca devem é parar de buscar a essência de Deus e a sua essência particular. Porque também tem outro lado, David. De a pessoa também querer ter a essência de Deus e se moldar a um padrão de um cristão, por exemplo, de uma igreja. Ok? De ter aquele padrão X de uma Bíblia embaixo do braço, uma guitarra na costa, entendeu? E também assim, se todos fizerem do mesmo jeito, fizerem da mesma forma, se seguirem sempre o mesmo padrão, vai sempre ter alguém que poderia ser influenciado pela tua identidade, por aquilo que é original teu, que vai deixar de ser alcançado, porque você está copiando o que outros já fizeram. Então, eu sempre tive muito essa característica na minha juventude, que eu não queria ser igual, eu queria sempre ser diferente. Quando as pessoas faziam de um jeito, eu queria fazer de um jeito diferente. Eu não queria fazer exatamente como as pessoas faziam. Não é porque eu não queria me igualar às pessoas, eu queria ser melhor, eu queria concorrer. É porque eu não conseguia me conectar com aquela imagem que aquelas pessoas estavam fazendo. E eu sentia que eu precisava fazer algo que fosse meu, que fosse a minha característica, algo que me trouxesse realização, né? que me tornasse diferente. E eu lembro... E eu cresci realmente dentro da igreja, eu cresci dentro desses padrões, dentro desses moldes, né? E eu tinha tudo para ser exatamente a mesma característica, a mesma configuração, o mesmo modelo, né? E eu buscava, de alguma forma, tentar ser diferente, ter uma linguagem diferente, alcançar outras pessoas, ir aonde os outros não iam. Era um desejo que realmente ardia no meu coração. Então, às vezes, você precisa ler aquilo que queima no teu coração. Exatamente. Aquilo que arde no teu coração. Aquilo que está queimando dentro de você pode ser diferente do que os outros estão fazendo, do que os outros estão falando, mas estar dentro de você. Ou às vezes é simplesmente algo que te incomoda muito e você olha para aquela situação que te incomoda e você vê que se fosse feito de uma forma diferente, poderia trazer um resultado melhor. Às vezes você não se move nessa direção, você está deixando de mudar ou ser a resposta, uma solução para aquela situação, porque às vezes aquilo que nos incomoda pode ser exatamente aquilo que está relacionado ao nosso propósito. Está me incomodando. Eu acho que se fosse feito de outra forma, poderia ser melhor, né? E isso é muito importante até para as nossas gerações, né? Aprenderem a ouvir também a geração de vocês. O que você falou agora também tem tudo a ver com
contra a maré. Ou seja, nesse tempo, o que as pessoas querem? Elas querem um modelo padrão para que elas possam seguir e alcançar sucesso. Mas, na verdade, o grande segredo para você se tornar alguém insubstituível na vida, dentro da sua profissão ou dentro do ministério, nós só tratamos de duas coisas aqui hoje, é exatamente você buscar a sua própria identidade, a sua própria essência. E essa essência só pode ser desenvolvida buscando e voltando à essência de Deus. Engraçado que muitas pessoas, quando eu comecei a falar sobre voltando à essência, as pessoas achavam que assim, eu quero ser cheio da essência de Deus. Porém, assim como Moisés, nós não temos capacidade para sermos cheios da glória, da presença, da essência por completo de Deus. A essência de Deus, ela já nos fez imagem e semelhança. Agora nós precisamos desenvolver quem nós somos verdadeiramente. E cada um de nós fomos moldados, David, para ser alguém único nessa terra. Hoje nós falamos um pouco sobre essa essência de Deus e um pouco sobre a essência que nós temos dentro de nós. Falamos um pouco sobre redes sociais, sobre profissões, sobre ministério, mas são todos assuntos que nós vamos continuar a tratar aqui nos próximos episódios. Então eu espero ver vocês aqui no próximo episódio e é isso aí. Depression. Hello, darkness, my